Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre duas lentes 50mm da Nikon, a AF f1.4D e a AFS f1.8G. Vamos ver alguns fatores a serem considerados. Fator número 1, o preço. A f1.4D pode ser encontrada aqui no Brasil pelo preço médio de R$ 1.250. Enquanto a f1.8G pode ser encontrada pelo valor médio de R$ 850. Então, ponto para f1.8G. Fator número 2, o ano de lançamento. A f1.4D foi lançada em 1995, enquanto a f1.8G foi lançada em 2011. Como a lente f1.8G é um pouco mais recente, é de se esperar que ela tenha elementos ópticos um pouco melhores. Então, novamente, ponto para f1.8G. Fator número 3, a abertura máxima. Como o próprio nome já sugere, a f1.4D tem a abertura máxima de f1.4, enquanto a f1.8G tem a abertura de f1.8. Então, desta vez, ponto para f1.4D. Fator número 4, o anel de abertura. A f1.4D tem um anel exclusivo para ajuste de abertura, na própria lente. Isso é útil, por exemplo, para vídeos e para macrofotografia. A f1.8G já não tem este anel. O ajuste da abertura só é possível ou pela câmera ou pela alavanquinha aqui de trás. Então, novamente, ponto para f1.4D. Fator número 5, o formato do bokeh. A f1.4D, na abertura máxima de f1.4, ela apresenta um bokeh redondo, assim como a f1.8G. Porém, conforme a abertura vai diminuindo, o bokeh vai se tornando heptagonal. Enquanto que a f1.8G, o bokeh é redondo tanto na abertura máxima de f1.8, quanto nas aberturas menores. Não completamente redondo, mas praticamente. É muito menos heptagonal do que a f1.4D. Então, desta vez, ponto para f1.8G. Fator número 6, os elementos especiais. A f1.4D não tem nenhum elemento especial, enquanto a f1.8G tem um elemento asférico, que garante uma imagem com menos distorção. Então, ponto novamente para f1.8G. Fator número 7, o tipo de foco. A f1.4D ela tem um barril giratório aqui na frente para fazer o foco, que é bastante barulhento. Enquanto que a f1.8G ela não tem esse barril, o barrilzinho é interno, o que ajuda também no uso de polarizadores, mas principalmente porque é um motor ultrassônico, praticamente silencioso na hora do foco. Então, ponto novamente para f1.8G. Fator número 8, o foco manual rápido. A f1.4D não tem este recurso, enquanto que a f1.8G tem aqui um botão de sobreposição do foco manual. Isso quer dizer que na f1.4D você precisa desabilitar na câmera o foco automático, mover para o manual, para poder utilizar o foco manual. Enquanto que na f1.8G você pode fazer isso o tempo todo. O foco manual vai ser sempre sobreposto ao foco automático. Então, ponto novamente para f1.8G. Fator número 9, o peso. A f1.4D pesa em torno de 230 gramas, enquanto que a f1.8G pesa em torno de 185 gramas, um pouquinho mais leve, mas que facilita um pouco a nossa vida. Então, novamente, ponto para f1.8G. Fator número 10, o tamanho. A f1.4D tem 65 mm de diâmetro por 43 mm de comprimento, enquanto a f1.8G tem 72 mm de diâmetro por 53 mm de comprimento. A f1.4D é um pouco menor, o que facilita para guardar na bolsa, por exemplo. Então, desta vez, ponto para f1.4D. Fator número 11, o motor de foco na lente. A f1.4D é uma lente do tipo AF,
Ou seja, ela não tem motor de foco na lente, ela depende do motor de foco da câmera para fazer foco automático. Isso quer dizer que se você não tiver uma câmera mais avançada, que tenha motor de foco integrado na própria câmera, você não vai conseguir fazer foco automático com ela. Enquanto que a f1.8G já tem esse motor de foco, porque é uma lente AFS. Então, em qualquer DSLR, seja ela de entrada ou um pouco mais avançada, você vai conseguir fazer foco automático com ela. Então, ponto para f1.8G. Fator número 12, a velocidade do foco. Vamos acoplá-las na câmera para fazer esse teste. Começando pela f1.4D. Eu já coloquei aqui o foco dela no infinito e vou tentar fazer o foco na maçaneta daquela porta ali. Rapidinho. Tentar fazer de novo. Colocar no foco manual. Colocar o foco no infinito. Voltar ao foco automático e tentar fazer o foco de novo. Bem rápido. Agora vamos fazer com a f1.8G. Com a f1.8G, agora na câmera. Foco no infinito. Essa não precisa ligar o autofoco para colocar o foco no infinito. E tentar fazer o foco na mesma maçaneta. Bastante rápido também. De novo para o infinito. E tentar fazer o foco. Muito rápido. Bom, aparentemente é ponto de novo para f1.8G, mas só para ter certeza, na hora da edição eu coloco direitinho para vocês qual que saiu melhor. Então, pessoal, de 12 fatores comparados, a f1.4D saiu melhor em 3, enquanto a f1.8G saiu melhor em 9. Nessa disputa, então, a f1.8G levou a melhor na maioria dos fatores. Alguns fatores não foram comparados porque são iguais nas duas. Por exemplo, ambas são lentes prime de 50mm, de formato FX, sem estabilizador de imagem. Ambas possuem a abertura mínima de f16 com 7 lâminas, e também 7 elementos em 6 grupos. Ambas possuem a mínima distância de foco de 45 cm com magnificação máxima de 0,15 vezes. Ambas também possuem a escala de distância e de profundidade de campo. Além disso, ambas possuem um mount de metal e não são seladas contra intempéries. Todas as informações referentes a ambas as lentes passadas aqui foram retiradas do site DP Review, que eu vou deixar um link aqui logo abaixo do vídeo. Vamos agora a mais alguns comparativos que dizem respeito à qualidade de imagem delas.